Boas, Mister. Tudo bem? Está tudo bem? Boa Tudo. tarde. Boa Desculpa tarde. lá que eu estava aqui a tentar fazer isto no computador, mas vai ser, não estou a conseguir, vai ter que ser no É telemóvel. mais fácil. Estou aqui a fazer um exercício de equilíbrio com o telemóvel. Deixa lá ver se a gente consegue ficar aqui à vontade. Espera lá, desculpa lá. Oi? Ok. Acho que está um bocadinho torto, mas acho que eu enquadro-me aqui um bocadinho. Vamos ter uma noite assimétrica. Como um gajo às vezes joga no sistema tático, é um bocadinho assimétrico hoje. Aqui um O que bocadinho. importa é a conversa, o conteúdo e não a forma como está a câmara. Pronto, Mister. Exatamente, exatamente. Está tudo bem? Boa Apresentar, noite. boa noite. Apresentar aqui às pessoas. O Mister é o treinador do Lusitano de Évora, João Nívia, licenciado em Relações Públicas no Instituto Politécnico de Porto Alegre e também ex-jogador de futsal. Pronto, teve muito tempo também no Elétrico da Ponte Sor. Mister, partilhar consigo que sou da Abrantes, sou de muito perto, por isso tenho aqui um carinho especial também pelo Elétrico. Mister, agradecer-te também por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje nestas conversas que eu decidi organizar. E antes de mais, queria lhe perguntar quem é o João? Antes de mais, pronto, cumprimentar-te, agradecer-te, cumprimentar todos os que já se juntaram a nós, agradecer-te pelo convite. Obviamente que é um gosto para nós que desempenhamos funções um bocadinho públicas, não é? O futebol tem alguma projeção e é bom para nós e é um gosto quando as pessoas chegam a nós e querem, ao fim e ao cabo, conhecer-nos melhor e falar acerca daquilo que nós temos vindo a fazer e que nós projetamos fazer. Depois dizer, obviamente, tive muitos anos no elétrico, eu sou daqui, sou de Ponte Sor, portanto somos vizinhos, eu não sabia disso. Somos vizinhos, portanto, isso também é uma coisa positiva, obviamente, que são duas cidades a 30 km de distância. E efetivamente foi no elétrico que eu comecei a minha carreira, quer como jogador, ao longo de toda a formação, como qualquer a maior parte de nós, não é? Ligados ao futebol. E depois também no futsal, numa fase já mais sénior, também iniciei ali, quando tinha 16 anos, o meu trajeto no treino, digamos assim, primeiro a ajudar e depois a começar a treinar equipas de petizes, traquinas, por aí fora, e foi um bocadinho isso, portanto, e indo de encontro à tua pergunta, e estavas bem informado, efetivamente eu não segui o normal e inicialmente tentei e pensei seguir os estudos numa área relacionada com o desporto, especificamente com o futebol, Rio Maior, pensei em Rio Maior, etc. Mas depois pensei que eu comecei com 16 anos a colaborar com equipas de futebol, como adjunto, de outros treinadores. Um deles foi o Miguel Marques, que é aí da zona de Abrantes. Foi a primeira pessoa de quem eu fui adjunto, portanto, nos Benjamins, penso eu, acho que eram Benjamins, em sub-11. E entretanto depois fui começando a treinar traquinas, depois comecei a treinar Benjamins sub-10, sub-11. E tenho uma curiosidade, o primeiro título que ganhei de campeão distrital foi no Sub-11, no dia em que fiz 21 anos. Portanto, foi muito giro, foi muito interessante, em Campo Maior. E no ano a seguir sou novamente campeão com outra equipa de Sub-11, mantive-me no escalão, também em Campo Maior. Por acaso, é uma curiosidade interessante. E, entretanto, faço o meu trajeto um bocadinho no futebol, e isto para dizer o quê? Optei por tirar um curso que não tinha absolutamente nada a ver com o desporto e com o futebol especificamente, mas que fosse um curso que tivesse alguma coisa, tivesse algo a ver comigo e que me pudesse dar aqui qualquer coisa e que eu tivesse um mínimo de motivação para tirar para o fim e ao cabo, para ter aqui um escape caso o futebol não desse, não é? Não fosse uma solução a nível profissional. E tirei Relações Públicas e Secretariado e isso deu algumas valências a nível daquilo que é a comunicação, etc. Foi um curso que estimulou um bocadinho para esse tipo de situações. E entretanto acabei por ir fazendo o meu trajeto e chegar a treinar sub-12, também consegui ganhar o primeiro título no campeonato, fomos campeões do primeiro campeonato sub-12 aqui em Porto Alegre, que fizeram, porque o escalão estava junto na altura e ao mesmo tempo nesse ano também tinha o sub-17, em que também fomos campeões, foi os títulos que eu tenho, são esses 4, e depois temos ali depois um seguimento para júniores, não é? Um seguimento para júniores no ano a seguir, mas é no ano em que eu acabo a licenciatura e em outubro vou para Lisboa para coordenador técnico das escolinhas do FIC, foi um bocadinho sair da zona de conforto, passar do 8 ao 80, no que passas da segunda divisão nacional de júniores para uma perspectiva sem competição, etc. Foi um choque, um bocadinho de realidade, mas foi o seguimento que eu dei, e se calhar se fosse hoje não tomava essa decisão, não tomava garantidamente, mas também foi isso que me fez crescer, algumas decisões mal tomadas, e efetivamente depois de estar em Lisboa, acabo por ir um bocadinho à procura
de ir desbravando mato, passa a expressão no futebol e no ano a seguir acabo por ir para coordenador técnico da Escola de Futebol do Oriental, no ano em que eles separam, que normalmente em Lisboa há muito aquela coisa das empresas gerirem as escolas de futebol e o clube quis assumir essa responsabilidade e foi-me buscar a mim e dentro desse sentido, e foi um clube que eu gostei muito e gosto muito e as pessoas também, sou uma pessoa simpática para as pessoas do Oriental, felizmente, e eu acredito no futuro, este ano não posso dizer isso, que eles vão ser meus adversários, mas acredito no futuro ainda terei a oportunidade de treinar o Oriental e acho que isso já esteve próximo, mas no futuro acontecerá garantidamente, porque eu gosto muito do clube. Entretanto, ao mesmo tempo comecei a acompanhar o Hugo Martins, o treinador que estava no Belenenses no ano passado e que este ano está no Black Bulls, no 1º de dezembro nos Séniores e depois acabo por receber mas estava lá só mais a dar suporte, quase a estagiar, e depois acabo por receber uma oferta para ir para treinador adjunto do Atlético. Na altura tinha descido da 2ª divisão, da 2ª liga, e era a SAD, portanto passámos muitas dificuldades, andávamos no Fofó, jogávamos em campos muito distintos, para trabalhar com o Nuno Guia, que é uma pessoa que eu estimo muito, o Nuno Guia, que ele tinha trabalhado vários anos com o Jorge Paixão, e eu, quando era um bocadinho mais novo, estava a treinar o Sub-17 no Campeonato Nacional do Elétrico e fui uma semana estagiar com o Jorge Paixão no Farense. E ele, como o Nuno precisava de alguém para ajudar, ele lembrou-se de falar em mim, eu fui para lá e pronto. E é a mostra, e estou a fazer este parênteses, a mostra de que no futebol as pessoas com que nós nos vamos cruzando, efetivamente, às vezes criam-nos oportunidades para nós darmos seguimento à nossa carreira. Depois, eu não sei se estou a falar demais, era isto que eu queria saber, eu estou a fazer já aqui. Não. Eu estou a fazer Claro. já aqui de forma muito sucinta a explicar o percurso. Já respondeu algumas perguntas que eu tinha, mas pode continuar, Mister. Claro. Estamos aqui para conhecê-lo. A figura principal é o Mister e estamos aqui para conhecê-lo. Pronto, eu estava a fazer aqui o caminho de forma sucinta e depois a partir daí tu perguntas mais especificamente o que tu quiseres, não sei, mas se eu tiver a falar demais, tu diz-me, não é? Não, claro. Está à vontade, Mister. Estou a gostar de conhecer a história. Lá está, fiz a minha pesquisa, mas as pessoas claramente estão aqui para conhecê-lo um bocadinho melhor. E lá está, acaba por responder as perguntas numa só. E continuo aqui com mais perguntas. Eu fiz uma boa pesquisa, Mister. Pode continuar. Pronto. Então depois, entretanto, no ano a seguir, acabo é aí que eu acho que começa a aventura no futebol profissional da treta, porque a nível de salário a gente sabe como é que é, mas a nível da aventura e de nos prepararmos e de crescermos no futebol. Eu vou para a Sertã, convite do Mister Filipe Moreira, vou para a Sertã com ele e aí a Sertã, que é para jogadores, que é para treinadores, essencialmente a equipa técnica, não tanto os treinadores principais, porque esses já terão alguma experiência, para serem convidados, à partida já terão alguma vivência, alguma experiência nesse sentido. Mas o staff técnico normalmente é jovem, que lá está, os jogadores que não têm grandes condições, mas ali trabalhas profissionalmente, estás ali um bocadinho isolado e isso permite que tu te foques muito no futebol, tem regimes no biohorário, um biohorário profissionalizado, e a malta normalmente não faz absolutamente mais nada, quem lá está, e faz-nos crescer muito, prepara-nos muito para aquilo que é o futebol semi-profissional e porventura e por conseguinte o futebol profissional. Acabamos essa época no Marinhense, que ele recebe uma proposta, o objetivo era não descer, entretanto estávamos a fazer uma boa época, mas já não conseguíamos ir ao play-off, portanto ele acaba por receber nas últimas jornadas a proposta para ir para o Marinhense, e nós, a equipa técnica toda acompanhou, acabámos no Marinhense, não conseguimos impedir a descida de divisão, depois mais tarde administrativamente dão-nos mais um ponto e efetivamente faz-se conta que não descemos, mas na prática descemos, não é? Entretanto volto para o Sertanense, faço um segundo ano lá e trabalhamos com o João Manuel Pinto, depois acaba por ir embora 6 ou 7 jogos depois e vem o Hugo Martins, lá está, mais uma vez o cruzamento de pessoas, eu já lá estava, o nome do Hugo foi para cima da mesa e o Hugo foi para a Sertã, através de um rapazinho que lhe pediu para seguir a equipa dele durante uma semana e mais à frente valeu-lhe uma oportunidade de trabalho e isto é mesmo assim. Depois acabo por ir novamente para o pé do Mister Filipe Moreira no Vila Franquense na segunda liga. Entretanto somos despedidos ali em fevereiro. Eu já andava em entrevistas com o Porto SAD relativamente a poder ingressar, mas era para juntar as duas coisas na coordenação técnica da Dragon Force, que era as escolas que o Porto tinha ali em Lisboa. Acabo por entrar, mas passado um mês rebento ao Covid, venho para casa e pronto. E depois a partir daí toma a decisão de cá, que acho que chegou o momento para me iniciar, para esperar uma oportunidade enquanto treinador principal, apesar de nem 30 anos ter nessa altura. E não vou falar mais porque garantidamente tu traz aí algumas questões e eu assim calmo um bocadinho e bebo um bocadinho de água. Claro, como o Mister disse, lá só fiz aqui uma pesquisa e
a forma como o Mister conta é completamente diferente da pesquisa que nós temos. Porque lá está, há muitas coisas há aqui cruzamentos que acabam por ser muito mais visíveis da forma como o Mister as conta. Pronto. E a próxima pergunta que eu aqui tenho é: o Mister teve aqui uma caminhada um bocadinho diferente. Começou no futebol, esteve no futsal, enquanto estava no futebol como treinador. E a minha pergunta é: o Mister foi jogador de futebol de formação no Elétrico, certo? E o que é que o levou posteriormente a seguir para o futsal? Eu, aqui em Ponte Sor, e eu este ano tenho muita pena minha, com muita pena minha não vou conseguir participar. Nós tivemos sempre muita febre dos torneios de verão, não é? E aí em Abrantes também tem, mais aqueles 24 horas, aquelas coisas todas, esses torneios de verão. E nós tive sempre equipas de amigos, não é? E apesar de jogarmos futebol, nós jogávamos sempre muito futsal no verão e fazíamos 30... Era até dar, era quantos torneios conseguíssemos, não era os que nós fazíamos. E isso depois acaba por... Eu acabei por não ter tanto sucesso, digamos assim, no que me foi aparecendo a nível do futebol de 11, porque eu no primeiro ano de sénior acabo por ir para a Estrela de Porto Alegre, aqui com o Mister Vitor Nossos, que na altura foi um treinador emblemático aqui do Distrito de Porto Alegre, aqui no Elétrico, etc., segunda B, terceira. Só que o Estrela acaba e eu acabo por ir para o Fronteira e não foi, eu estava a estar em Porto Alegre e depois também não treinava os miúdos do Elétrico também e era muita coisa e não dava para dar assim grande seguimento. Acabei depois por ir para o futsal um bocadinho por essa doença, por essa febre dos torneios de verão e um treinador de Ponte Sor foi treinar uma equipa em Sozel, que era o Telmo, e eu estava aqui em Ponte Sor e acabava por dar os treinos dos miúdos e a seguir ir com ele e vinha com ele e treinei em Sozel. E depois as coisas correram bem lá. E o Elétrico na altura andava na terceira divisão e acabei por receber a proposta quase para voltar a casa, mas em vez de ser para voltar a casa com telhado, digamos assim, em vez de ser na relva, foi para foi para o indoor, não é? Para o pavilhão. E acabei por ficar ali 2 a 3 anos e subirmos à segunda divisão, subirmos à segunda divisão nacional ainda quando havia terceira divisão. E entretanto depois há ali um momento em que eu lesiono no joelho e a época ali no meio, quase a meio da época da primeira época do Elétrico na segunda divisão e vai a época um bocadinho à vida e eu depois achei também que o indicado era dedicar-me apenas ao treino desportivo. Acabo por voltar um bocadinho depois ao futsal, fazendo, não é? Iniciando a secção de futsal no Sertanense, porque o presidente do Sertanense, sabendo do meu trajeto no futsal, no segundo ano, quando me vem buscar, quando o meu regresso, uma das coisas, um dos objetivos era ser o número 2 do Sertanense no futebol sénior e também iniciar a secção de futsal e fui treinador, jogador, jogava o que queria aí, fui treinador, jogador no Sertanense e eles ainda hoje têm futsal e isso é uma coisa que muito me orgulha por ter contribuído de tal maneira para a história do Sertanense naquela modalidade, ter lançado a primeira pedra com o presidente Paulo Farinha. Fizemos a equipa sénior masculina e feminina e ainda hoje as têm, penso eu, às duas, e isso deixa muito contente. E depois acabou aí, porque eu já tinha supostamente pendurado os ténis e acabei por fazer aí essa na Sertã de novo no futsal, mas depois fui embora, fui para a Vila Franquense e acabou por completo o futsal. Só mesmo no verão é que, com os amigos, quando tenho alguma disponibilidade, é que volto um bocadinho ao futsal, mas há 10 quilos atrás era mais fácil, admito. Mister, começou, como disse, como treinador muito cedo, desde os 16 anos. Estive a fazer as minhas contas antes sequer do Mister ter me ensinado aqui. E tinha aqui, era dos 16 ou 17 anos, e o Mister na altura ainda jogava na formação do Elétrico, se não estou em erro, estava nos juvenis do Elétrico. A minha pergunta é: o Mister sempre sonhou ser treinador, visto que começou desde cedo? Eu nunca joguei FIFA. Futebol, estava no não, futebol. Eu vou-te dizer, eu nunca joguei FIFA. Sim. Eu joguei sempre o Championship Manager, o FM, ou seja, os meus colegas, como é normal, toda a gente gostava era de jogar FIFA e jogar na altura o Pro Evolution, ISS Pro, uma coisa desse género, mais tarde o PES, não é? E eu fui sempre mais o Championship Manager, o FM, eu estive sempre mais desperto para a gestão desportiva do que para o fenómeno digamos que do simulador, do FIFA, etc, não sei o quê. Isso mostrava bem o perfil que eu tinha enquanto jogador
não era muito evoluído, tecnicamente, etc., mas era um jogador que conhecia bem o jogo e taticamente e era minimamente líder, portanto tinha um perfil de liderança. Portanto, estes pequenos traços foram-me despertando. E essa questão dos torneios, etc., também eu comecei a acompanhar com duas pessoas daqui. O Francisco Santana Maia, que há bem pouco tempo era um dos diretores gerais do futsal do Elétrico na primeira divisão, e o outro era o Emanuel Balizão. Eles iam muito a torneios, etc., de verão, e eu era miúdo, 10, 11, 12 anos, ia com eles para ver torneios e ver jogadores, aquelas coisas todas. E sempre tive sempre um bocadinho mais desperto para este tipo de situação. E houve uma altura em que me perguntaram, e como eu que cresci no elétrico, perguntaram-me se eu queria ajudar, efetivamente, e eu disse que sim. A partir daí comecei-me a interessar imenso, não é? Pelo treino, não é? A fazer, e vou-te confessar, nessa altura uma dessas pessoas trabalhava na loja do elétrico e eu andava na escola secundária, que é para aí a 500 metros da loja, ali do estádio. E eu passava as aulas a fazer exercícios, coisas simples, de passe, de finalização, a escrever nos caderninhos, e depois chegava lá no intervalo e ia rápido ter com ele. Olha lá o exercício que eu estive a pensar e não sei o que, era bom isto e não sei o que. E acabou por ser assim. Isto foi tipo efeito bola de neve e foi-se desmultiplicando, e depois há sempre aquela falta de treinadores. Eu era um miúdo, mas era da casa, era responsável, e entretanto fui tendo as oportunidades de ir crescendo dentro do elétrico. E pronto, e depois, obviamente, se em Ponte Sor falares de mim, associam logo ao futebol enquanto treinador, e acabo por ter um trajeto também engraçado aqui dentro do clube enquanto jogador, mas, e de futsal também, mas é enquanto treinador. E portanto, isso desde muito cedo. Eu tenho 32 anos, mas efetivamente já são 16 anos a treinar. Portanto, por isso é que eu estou assim um bocado acabado aqui, estás a ver? Já é algum tempo a treinar, apesar de ser novo e ter idade até para jogar. Acabo por, desde cedo, definir o meu rumo, não é? O meu caminho, e preparar-me ao fim e ao cabo, preparei-me para o que foi acontecendo, não é? Basicamente. Mas sempre foi o meu gosto, foi seguir a carreira A carreira não. Sempre estive mais desperto para o treino do que para treinar, do que para ser jogador, digamos assim. Claro. Agora que já sabemos um bocadinho como tudo começou, vamos um bocadinho ao hoje. Segunda época no Lusitano de Évora, e a minha pergunta é: quais é que são os principais desafios de treinar um clube como o Lusitano? Opa, segunda época agora, não é? É o que nós estamos a projetar. Vamos agora para a segunda época. Nós no Lusitano, eu entro num clube que teve à beira de fechar portas por causa das questões relativamente à SAD, e aconteceu vários exemplos. O Atlético, como eu referi, temos a questão do Belenenses também, não é? São dois exemplos recentes, e o clube teve que passar por esse processo, e com esta direção, com o presidente Pedro Caldeira, que este ano foi o 4º ano dele e vai entrar para o 5º, portanto vai ser o meu 2º com ele. Foram 3 anos ao fim e ao cabo para pegar um clube do zero e tentar resolver problemas essencialmente a nível financeiro, não é? E foi muito duro, mas por um lado havia esta questão do clube aparecer esperançoso numa divisão nacional ao fim de vários anos de ausência, mas por outro lado havia aqui o peso histórico também, que o Lusitano foi durante muitos anos o maior do Alentejo. Depois da época que fizemos, este ano podemos dizer que efetivamente fomos o mais alto embaixador no futebol do Alentejo também, e o histórico, e garantidamente que é o clube com mais história no futebol alentejano. Tiveram 14 anos de seguida na primeira divisão, e portanto os sócios, essencialmente os mais velhos, falam muito e têm isso muito bem presente, e era importante o Lusitano, e foi dentro desse sentido que eu também, foi uma das coisas que assumi, os objetivos, para além da manutenção, que era o objetivo claro e inequívoco. O outro foi também tentar criar uma equipa que fosse capaz de chegar e demonstrar dentro do campo alguma força, ok? Força histórica, força daquilo que é a vontade e a esperança que os adeptos têm num futuro risonho, num caminho que, apesar de difícil, que se possa antever positivo, digamos assim, tendo em conta que há bem poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, o clube teve 4, 5 anos, teve à beira de fechar portas. Portanto, havia aqui um peso emocional para além do peso desportivo, ok? E a questão da grandeza histórica foi uma das coisas que me atraiu, e depois, obviamente, que com o passar dos jogos, com o passar dos resultados positivos, que nós tivemos um início muito positivo, o início não é uma época, apesar da fase final ter sido muito penosa para nós, tendo em conta o
o campeonato e a caminhada que fizemos a nível de resultados. Nunca tivemos 3 jogos sem ganhar, nunca tivemos mais do que 2 derrotas de seguida, mais do que 2 jogos sem ganhar na fase regular. Chegámos à fase final, perdemos um bocadinho e descaracterizámos um bocadinho, mas também em virtude da dificuldade do momento. Mas, portanto, isso demonstra bem a consistência daquilo que nós fizemos. E isso era um dos fatores importantes. Isto para te dizer o quê? Foi notório depois o crescimento com o efeito, passa a expressão bola de neve, a nível do número de pessoas que nos estavam a apoiar. Nós no primeiro jogo provavelmente teríamos 150 pessoas na bancada com Fontinhas para a Taça de Portugal, 150, 200 pessoas. Com o Fabril já tivemos um bocadinho mais e ganhámos o jogo nos últimos minutos, foi um efeito fantástico. A seguir fomos ao Olhão, conseguimos ganhar o Olhanense, que não se antevia que fosse o que fosse. Era o Olhanense, um clube histórico, etc. Uma vitória que nos deu algum know-how também. A seguir recebemos o Oriental Draga, que tinha descido da Liga 3, empatamos 0-0, falhamos um penalti aos 90 minutos. Mas aí começaste a ver um crescimento contínuo, ok? Um crescimento contínuo nas bancadas e um apoio fervoroso. E tu, a massa adepta do Lusitano é uma massa adepta que vai ao jogo, ok? Vai ao estádio de cascola e camisola. Vai ao estádio de boné. É uma massa adepta que vai equipada a rigor porque sentem o clube. Eles não são do Benfica nem do Sporting. Eles são do Lusitano. Eles são do Lusitano. E isso demonstra bem a paixão que aquela gente tem. E nós chegámos a ter casas, o derby teve quase 3.000 pessoas numa tarde chuvosa, não é? Mas com o Rato de Peixe tivemos acima de 2.000 pessoas pagantes, com o Atlético tivemos acima de 1.500 pessoas pagantes. Portanto, basta ver as redes sociais do Lusitano que demonstra bem a aderência que as pessoas tiveram. E agora um dos desafios será, quando toda a gente pensa que nós poderemos ser óbvios, poderemos não ter grande coisa a dar, nós eu acabei por decidir continuar e assinar um contrato de média duração, que no Campeonato de Portugal, contratos de 2 anos eu nunca tinha visto. Isso demonstra bem o sinal que o Presidente quer dar, o sinal que o treinador quer dar. Queremos dar um sinal de estabilidade, queremos dar um sinal de continuidade naquilo que tivemos vindo a fazer, que foi muito bem feito e completamente acima do que esperávamos. Mas agora o desafio vai ser continuar a alimentar estes sócios, não alimentar com ilusões, porque o treinador João Nívia, como tu podes ver, o percurso foi step by step. Eu não vendo sonhos, eu acho que não sou o homem para uma tarefa, eu saio e digo que não sou. Portanto, o nosso caminho é claro, é continuar a ganhar o nosso espaço, ou que o Lusitano volte a ganhar o seu espaço a nível nacional e apresentar-nos em todos os campos preparados para ganhar, sabendo que não vamos conseguir fazê-lo, mas a nível daquilo que nós queremos é dar uma coisa diferente a nível de equipa aos nossos adeptos, permitir que eles tenham uma equipa que os faça sonhar novamente, e o sonhar com os pés assentes na terra, sonhar jogo a jogo, sonhar e ter noção que continuar nestas divisões e no Campeonato de Portugal já será uma época bem conseguida. Mas, no entanto, são tantos quantos jogos tivermos, são esses que nós temos de nos preparar e individualmente, isoladamente, apresentar-nos para os ganhar, que foi isso que fizemos, e ao fim do dia fizemos uma época fantástica com essa receita. E essa receita é um bocadinho a minha. Preparar dia a dia, trabalhar com calma, mas essencialmente o desafio é dar coisas novas aos adeptos e que os motive, e que os faça sonhar e que os faça acreditar e estar perto da equipa. Sim, a próxima questão que eu tinha é a forma como é que o Mister avalia a temporada que passou agora, como é que o desempenho da equipa, como é que avalia o desempenho da equipa, e acabou por responder a essa questão e também à forma como o clube trabalhou. E eu posso até reformular esta questão, que é: de que forma é que isto agora pode apoiar para a próxima época? As expectativas estão mais elevadas? Foi uma época, lá está, foi muito bem conseguida e nós não precisamos de dizer. A época fala por si, ponto final, parágrafo. E um clube que vem do Distrital faz o que faz, o clube treinava 2 ou 3 vezes ao fim do dia e pronto, não é? Era completamente amador e o objetivo, eu vou-te confessar uma coisa, eu quando recebi a chamada do hipotético interesse do Lusitano, a primeira coisa que eu perguntei, toda a gente sabe, isto que é público, foi, é para treinar à noite, se for não quero. E o objetivo do clube era exatamente isso, ir-me buscar para mudar o paradigma, para profissionalizar o clube. E, portanto, nós sentimos e sabemos que o caminho é longo e é penoso. O caminho é longo e é penoso. E o Lusitano fez uma época após regressar dos distritais. Uma época mal conseguida neste ano manda tudo abaixo. E, portanto, o que nós queremos é criar estabilidade no clube, e essa estabilidade não é apenas ao domingo chegarmos e termos que ganhar o jogo. Nós isso sabemos, temos que fazer isso, e sabemos que durante a semana temos que nos preparar para isso. Mas também sabemos que o clube tinha albergava um jogador, e este ano albergava 18.
E sabemos que essas pessoas têm de ter as condições e a estabilidade a nível de alojamento, a nível de alimentação, a nível de condições de trabalho ao fim e ao cabo, não é? E depois sabemos que, para além de seres humanos, depois são atletas. E para além digamos que temos que os enquadrar e temos que escolher esses atletas de encontro de uma forma de jogo. E a minha forma de jogo é bastante clara e é resultadista, porque eu não vivo de que me batam palmas a dizer que foi uma vitória moral, que joguei muito bem. Eu prefiro jogar mal e ganhar 1-0. Ponto final, parágrafo. E se me disserem assim, eu prefiro ganhar 4-3 do que 1-0, eu digo que eu não quero, eu prefiro ganhar 1-0, porque não vou rogar tantas pragas aos meus defesas e ao meu guarda-redes na análise ao jogo que fizer. Portanto, se foi 1-0, não sofremos golos, vou dizer que eles fizeram um jogo do caraças e está tudo bem. Se for 4-3, vou dizer que eles estiveram muito a mal, ou uma coisa assim, na minha cabeça, não é? Mas isto para dizer o quê? Nós aqui sabemos aquilo que estamos a fazer e sabemos que, obviamente, o que toda a gente pensaria, o comum mortal vai pensar, e quem não estiver dentro da realidade do clube vai pensar que agora daqui para a frente é tudo autoestrada. E o que aconteceu efetivamente nesta fase de subida foi um choque de realidade, percebes, João? E nós percebemos que efetivamente o caminho ainda é longo. E que não era chegar aqui, nós tivemos uma época, foi pelo nosso trabalho, o nosso esforço, o apoio que tivemos da direção, das pessoas que andavam à volta da equipa técnica e do grupo de trabalho, e também dos nossos adeptos, dentro e fora de portas, foi muito importante para nós, e isso ajudou-nos, foi quase que um impulsionador da nossa época desportiva a nível de resultados. Tirando a fase final, que a fase final exigiu de nós algo para o qual nós não estávamos preparados, talvez emocionalmente. Isso demonstra que nós temos um caminho a seguir enquanto clube, temos um caminho a seguir enquanto treinadores, enquanto jogadores, enquanto staff de apoio, enquanto estrutura, e esse caminho faz-se tendo os pés assentes na terra. Portanto, o objetivo do clube não é lutar para subir divisão. Numa divisão que vai ter o Vitória de Setúbal, uma divisão que vai ter o Real Massamá e o Moncarapaz, 3 equipas das 8 que desceram da Liga 3 estão ali. O Oriental de Lisboa vai subir com um orçamento substancialmente superior ao nosso e no centro populacional altíssimo. Não tem casas, não precisa de ter casas. Ok? Tu tens o Pedro Pinheiro que disputou e que ganhou-nos 2 jogos na fase de subida contra nós. Vai estar na nossa série também. Tens o Sintrense, que é outra equipa de Lisboa. Tens o Fabril, que é outra equipa perto de Lisboa. Tens o Barreirense, que sobe também, e são 7 equipas de Lisboa e Val do Tejo. Depois tens, mais abaixo, tens o Super Mega Loltano, com mega orçamento, toda a gente sabe que é público, ok? Que passeou no campeonato do Algarve este ano. Portanto, é uma das equipas completamente assumida e com um orçamento que não é uma vez, nem 2, nem 3 superior ao que nós temos. São 5 vezes superior ao que nós temos, ok? Portanto, é mais uma que se vai colocar numa posição de ataque aos 2 primeiros lugares. Portanto, nós aqui não andamos a vender ilusões. Nós aqui temos de ter os pés assentes na terra, porque, como eu te disse, um ano mal feito, mal planeado e mal projetado e com uma má gestão de expectativas pode levar e pode hipotecar um bocadinho o futuro do clube. Numa altura em que, na semana passada, começaram as obras para o centro de estágio na Silveirinha, para começarem já começaram a alisar os terrenos para meter os campos sintéticos, etc. Portanto, aqui o que há é estabilidade máxima, porque isto é um clube que paga ao dia 1, dia 2, dia 3, mais tardar nós temos o dinheiro na conta. Não falta absolutamente nada. Falta-nos, às vezes, provavelmente, algumas condições, porque o clube, o ano passado, estava nos distritais. E o clube tem procurado evoluir dentro desse sentido. Portanto, o nosso objetivo é trabalhar seriamente, todos os treinos, para chegarmos ao jogo de cada semana e estarmos preparados, seja no Bonfim, seja no campo do Serpa, do Barreirense, do Vidigueira, do Juventude de Évora, do Moncarapachense, ok? E esse é o nosso objetivo. E tendo como objetivo final, e isso acho que é o mínimo exigido, que não vai ser fácil, com 7 equipas de Lisboa, mais o Loltano com mega orçamento, o Moncarapaz vem da divisão inferior e que tem o objetivo de regressar segundo notícias. O nosso objetivo tem que ser jogo a jogo, passo a passo e assegurar a manutenção. Agora, há uma coisa que isto não é discurso de falta de ambição, quer o treinador, quer a estrutura, quer o plantel que nós vamos fazer, temos as nossas ambições e eu não tenho outra profissão, isto é a minha profissão, e se me perguntas onde é que eu quero chegar, eu quero treinar na Liga dos Campeões como toda a gente, não sei se lá chego, se terei capacidade para isso, mas quero treinar lá. Mas a nossa ambição, mais do que a ambição desmedida, temos de ter noção da realidade. E portanto vamos nos apresentar sempre preparados, mas
com foco no jogo a jogo e com um objetivo geral de mínimo, mínimo e que já seria uma época bem conseguida de assegurarmos a manutenção. A partir daí, o que é que está em jogo? O que é que podemos fazer? Logo veremos e teremos cá para isso, não é? Se não conseguindo isso, é muito mau. Seria uma época muito má, mas eu acredito que não será por aí, não será por aí, obviamente. Claro, e já é público que o Mister vai assinar um contrato até 2025, se não estou em erro, e pronto, já percebi que os seus objetivos de curto e médio prazo são dentro do clube e sempre com os pés assim na terra, dar ao Lusitano aquilo que ele realmente precisa, que é de estabilidade. Pronto, e a próxima questão vai nesse sentido, a nível de objetivos a médio e longo prazo, na sua carreira, onde é que o Mister se vê daqui a uns anos? Eu... Obviamente, e como estás a dizer, é público e fiquei no sítio onde queria estar. Nós fizemos uma época muito positiva. Eu, durante o ano, tive a oportunidade de sair para uma divisão superior, entendi que não era o momento, não era o projeto e não era o momento para sair, porque eu fiz 32 anos no decorrer desta época e acho que nesta altura o importante é passar uma mensagem de fiabilidade, porque eu já consegui ter mérito esportivo no Juventude. O projeto no Castelo Branco não era aquilo que eu esperava, não era os contornos que eu esperava. Tive um mês o projeto que efetivamente era o Castelo Branco dos últimos 10 anos. No ano a seguir houve um desinvestimento claro e que se manteve, mas houve um desinvestimento claro e isso não era aquilo que eu esperava que acontecesse. Este ano volto a ter uma excelente época e o normal de pensar poderia ser queria ir para divisões superiores, só queria treinar a Liga 3, isto, aquilo ou outro, ou sair daqui porque a herança depois era pesada, e nós fizemos e optámos exatamente pelo contrário. E eu digo-te porquê, eu digo-te, é um bocadinho pela fiabilidade. Toda a gente sabe onde é que eu estou, toda a gente sabe que eu ali tenho um contrato de média duração, toda a gente sabe que eu não vou perder 3 jogos ou 4 e vou ser despedido. Há aqui uma perspectiva de confiança, de segurança, para nós continuarmos a desenvolver aquilo que estamos a desenvolver e como eu disse, é um clube cumpridor. Eu criei uma relação fantástica com as pessoas só não criam as condições que não podem e, portanto, quando assim é, não há necessidade e não faz sentido estarmos a mudar. Agora, obviamente que eu sou uma pessoa ambiciosa, mas como o clube, eu estou na fase ascendente da minha carreira e o clube também está numa fase ascendente nesta altura e estamos num processo, o casamento tem um momento perfeito. O ano passado também o tinha, este ano continua a tê-lo, porque nós queremos continuar a afirmar-nos. Eu, individualmente, enquanto treinador João Nívia, quero-se continuar a afirmar, quero cada vez mais falem de mim, uns por bons motivos, outros por maus, isso é como tudo, mas o Lusitano é exatamente igual e, portanto, eu não sou um treinador acomodado, eu sou um treinador que quer evoluir e quer andar à procura de perceber onde é que posso evoluir, onde é que estou mal, e o que é que devo manter e estou a fazer bem, no sentido de me preparar para outros voos. Agora, não tenho pressa, não tenho a necessidade, nem tampouco tenho como objetivo a curto prazo sair do Lusitano de Évora, porque como eu disse, estou estável, estou bem, estou tranquilo e o clube está num momento em que eu sinto que posso ser continuar a ajudar muito o clube e este ano vai ser um ano mais de reestruturação e fortalecer a nível de estrutura, a nível de staff, de equipa técnica, etc. Ir buscar pessoas mais especializadas para as diferentes funções e, portanto, é um bocadinho por aí. Obviamente que a nível individual eu tenho-me preparado e quero-me preparar para ter capacidade de resposta quando for o momento de ir para outra divisão, de chegar a essa oportunidade que eu acredito que chegará, não é? Eu quero estar preparado para isso e o estar preparado para isso é trabalhar de forma dedicada no Lusitano de Évora e ter a capacidade de ajudar com o meu conhecimento e com o meu trabalho e da minha equipa de trabalho para o clube evoluir não só a nível daquilo que são os resultados que nós vamos conseguir, que ao fim do dia é isso que conta, não é? Mas também a nível de profissionalizar o clube, que é isso que eu estou a fazer. Isso não é de um dia para o outro. E, portanto, daí também esta opção do contrato. Obviamente que quando e se aparecer alguém sentir na alguma administração, em alguma direção que eu poderei ser a pessoa certa, não vai chegar a mim com cenários hipotéticos, vai ter que chegar com um cenário claro, porque eu
tenho alguma estabilidade e durabilidade aqui e, como digo, não me sinto em casa, porque no futebol o sentimento de casa é um mau presságio, é estar em zona de conforto. Estar em zona de conforto faz-nos relaxar e isso é mau. É bom para os nossos adversários e mau para nós. Mas é como digo, tenho ambições, mas também não sou desmedido nisso e sei que sou um treinador jovem com muito para aprender e acho que estou na competição ideal, no clube ideal para os próximos 2 anos. Mas o futebol, obviamente que é rápido, mas aqui eu até te vou confessar, eu até a nível familiar, até a minha namorada até vai mudar para Évora, portanto, como podes ver, a estabilidade aqui é muito alta, no sentido de não tenho vontade, apesar do futebol ser rápido e os resultados é que ditam tudo, mas eu não tenho vontade de pensar noutras coisas, que é estar focado nisto. Eu costumo dizer que Nagelsmann só há um. Com a idade que tem, onde está, só há um. E é o que o Mister está a dizer, ainda é muito jovem e ainda tem um longo caminho pela frente e acredito que seja risonho, pelo que eu conheço do Mister e pelo que eu estou a conhecer do Mister e as pessoas lá em casa também, acredito que seja muito risonho e ter essa mentalidade de estabilidade e não ser demasiado ambicioso. Ser ambicioso é bom, mas ser demasiado pode prejudicar um clube, como o Mister estava a dizer. E agora falamos aqui um bocadinho da juventude. Eu vou dizer, desculpa interromper-te, daqui a 10 anos eu vou ter 42 e continuo a ser um treinador novo. Verdade. Esse é o ponto. E portanto, eu nesta altura fala-se em Campeonato de Portugal e em treinadores e já se calhar a quantidade, talvez falares com 100 pessoas, se calhar 65 já vão saber quem é que eu sou e já vão associar para aqui ou para ali. Portanto, eu acho que nesta altura, com a idade que eu tenho, e porque é uma divisão que eu conheço perfeitamente bem, eu acho que estou no sítio certo, no clube certo e devo continuar a maturar. Para quando chegar, sob pena de que não chegue uma oportunidade para uma divisão acima e eu não estar preparado e vir-me embora e perder aquele efeito de ascensão, tendo calma, maturando, quando essa oportunidade chegar, se for daqui a 10 anos, vai continuar a ser um timing perfeito e vou continuar a ser novo. O Tiago Zorro, que foi o treinador campeão e que eu tenho uma excelente relação com ele, o Tiago Zorro tem 46 anos, é um treinador jovem. Quando falam com a segurança social, perdão, comunicação social, quando ouves a falar o jovem treinador com 46 anos, portanto, e ele tem mais 14 que eu, portanto, tenho tempo. Ainda lhe faltam 15 anos, é uma carreira futebolística. Continuando aqui no tema da juventude, Mister, eu ia lhe perguntar para si qual é que é a importância de identificar e desenvolver jovens jogadores para integrá-los nos seus plantéis. Tu tens aqui a falsa questão da formação, que essa questão eu sou muito prático, minha profissão é esta e sou resultadista, ponto final parágrafo. Isto não tem a ver com a idade, tem a ver com estarmos preparados ou não. Mas o meu plantel, não vais agora ao 0-0, já acabou a época, já houve malta que fez anos, já aparece média de idades 24, mas nós tivemos sem média de idades 23 anos. De grosso modo, o meu plantel era de jogadores dos 20 até aos 25, 26 anos. De grosso modo, tinha ali 3 ou 4 acima, o Ibra, o Vitor Martelo, o Ruben Freire, e não sei se tinha mais algum. Não sei se tinha o Medina. Tinha estes 4 jogadores. De resto, não tinha mais ninguém acima destas idades. Ou seja, era uma equipa jovem. E o Campeonato de Portugal, tendo em conta as fracas condições financeiras que tens, que os clubes podem, a capacidade financeira não é melhor, portanto não podes ofertar grandes valores de subsídios, não é? E, portanto, o teu nicho de mercado tem que ser jogadores um bocadinho mais jovens. E, portanto, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de jogadores. E vou-te explicar porquê. 2 motivos. Primeiro, porque são jogadores sem vícios, são jogadores que estão despertos para trabalhar, estão despertos para evoluir, despertos para... costuma ser burro velho não aprende línguas. O jogador de 30 anos aceita de uma forma diferente a crítica que tu fazes, no sentido de evoluir. Não faças este gesto técnico assim, eu sou médio, trabalho ao pescoço, olha para trás para ver se tens opositor ou não, e se não tiveres, então fazes recepção aberta. Se não tiveres opositor, tens que fazer recepção fechada. E se for um jogador de 30 anos, se tiver hábitos, já leva isto de uma forma diferente, ou mesmo que aceita a correção na altura, a repetição vai levá-lo a fazer muita vez a mesma coisa outra vez,
porque é um jogador que já tem muitos hábitos. Enquanto o jogador de 20, 21, 22, 23 está mais desperto para corrigires e para limares as arestas, digamos assim, do jogo deles, ok? E tu explicas, chegas e dizes, olha, faz isto por este e por aquele motivo, porque se não fizeres isso, vai ser mau para ti ou para nós, por este e por aquele motivo, ok. Ele vai perceber e vai aceitar e vai maturar e desenvolver essa questão específica com mais facilidade do que os outros. E depois tem uma outra questão que é clara. Esses jogadores, eu gosto muito de trabalhar com este tipo de jogadores. Procuro nos meus plantéis ter jogadores ou que façam só isto da vida, porque isto seja o ganha-pão deles, porque vai levá-los para um nível de profissionalismo normalmente altíssimo e de cobrança aos colegas, etc., altíssima, ou então jogadores que ainda acreditem que podem chegar a patamares superiores. E isso vai fazer com que eles tenham uma dedicação, um profissionalismo acima do normal. E este nicho de jogadores mais jovem tem isso, tem o sonho ainda, acredita que ainda pode chegar. Os jogadores com 25 anos ainda acreditam que com uma época boa podem lá chegar. Eu tinha alguns jogadores com essa idade e que acabaram por fazer excelentes épocas. Eu dou o exemplo do Zé Miranda, que eu já tinha tido o Miranda comigo em Castelo Branco. Tem 25 anos, penso 25, fez 26, algo deste género, e foi um dos jogadores mais decisivos que tivemos e foi um dos melhores jogadores no cômputo geral a nível de rendimento esportivo nesta época, um médio defensivo que acaba de fazer 3 ou 4 golos em situações de bola corrida, portanto não é em bolas paradas, portanto isso demonstra bem que aos 25 anos não é tarde para tu poderes almejar um bocadinho mais nesta carreira. Portanto, é um bocadinho por aí. Portanto, eu não olho à idade, mas gosto de trabalhar com os jogadores jovens. Mas não gosto que haja a comparação do jogador da formação. Ainda para mais porque temos sempre aquele problema. Eu, apesar de ter 3 jogadores, tinha 3 jogadores no plantel que estudavam na universidade, o Francisco Sporeto, o Barreto e o Henrique Júlio, que conjugavam as duas situações. O facto de treinares de manhã, ok? Invalida ali muitas coisas, porque quem anda no 12º ano ou no 11º não pode, tem aulas de manhã. Quem trabalha também tem essa dificuldade, não seguiu estudos, mas tem que ter um emprego que lhe permita fazer esse conjugar das duas carreiras, digamos assim. Por outro lado, tens a universidade que ou adaptas-te, ou fazes por exames, ou não tens faltas, ou fazes essa gestão. Portanto, isso é possível. Portanto, há depois aqui a questão, para além desta que é a logística, há a questão de mentalidade e estamos preparados técnica e psicologicamente. Isso é pano para mangas e nós nem sempre temos nos clubes, seja na Beira Baixa, no Castelo Branco, na Sertã, seja no Alentejo, no Lusitano, no Juventude, seja onde for, e principalmente no interior, tu sabes que e tu estás numa zona que também não é muito diferente daqui, do Alentejo, sabes que é muito difícil, tendo em conta o grau populacional que temos, é muito difícil encontrar como é que eu tenho de dizer, este coabitar de situações, o dares continuidade à via estudante, não é? À carreira de estudos e à carreira de futebol. E, portanto, isto são muitas variáveis aqui que mudam de clube para clube e de zona para zona, mas efetivamente eu gosto de trabalhar com jogadores jovens porque não têm vícios, porque estão mais dispostos a aprender, ok? A maturar e, por outro lado, porque têm o sonho. Eu, como sou uma pessoa que também tem as minhas ambições, como disse, e trabalho para melhorar e para chegar cada vez mais acima, obviamente que gosto de trabalhar com jogadores no plantel que se revejam nisso e que eu me reveja nesse perfil também, porque eu tenho dificuldades em trabalhar com jogadores que não são dedicados e não dão absolutamente tudo aquilo que têm, treino após treino e jogo após jogo. E atenção que dias maus todos temos. Claro, claro. Agora, o reverso da medalha. Qual é que foi a experiência de treinar jogadores mais velhos que o Mister? Eu lido com isso com muita naturalidade, porque se fosse o meu primeiro, segundo ano a treinar, obviamente que poderia haver aqui alguma dificuldade, mas já são 16, não é? Já comecei, não neste nível, obviamente, mas a minha vida foi sempre estar em treino, não é? Estar a dar suporte a treino, estar a gerir, estar a comunicar, estar a liderar e, portanto, levo isto com bastante naturalidade e tinha um ou dois jogadores mais velhos que eu no meu plano, mais ou da mesma idade, o Martelo, etc. Tive o Marcão ao início do ano, no Castelo Branco também tive
um ou dois, no Juventude também tive dois ou três, mas nunca tive grandes chatices, grandes problemas. Toda a gente ali sabe bem para o que está e sabe bem qual é a sua função e o seu lugar. E eu falo da mesma forma para eles, como falo para um miúdo. Aliás, até os responsabilizo mais a eles, porque eles têm que ter uma forma de estar um bocadinho diferente, porque efetivamente já estão num processo maturado, não é a nível de perfil, a nível de saber estar, é diferente de um miúdo, de um jogador com 19 ou 20 ou 21 anos. Portanto, a mim nunca me fez grande confusão. Eu sei que é uma pergunta pro forma para os treinadores mais jovens, não é? Uhum. Para quem lidera equipas de trabalho, mas a mim não me... Pronto, lidei com isso com naturalidade. Ao fim e ao cabo, acho que é um bocadinho por aí. Claro. Mister, já passaram 45 minutos e agora deixo a última questão. Não sei se alguém que está aí a assistir nos tem alguma questão. Se tiver alguma questão, pode sempre enviar por mensagem aqui para os comentários. A minha última questão é 3 conselhos práticos para quem está a começar agora a sua carreira de treinador. Seja alguém que tenha 16 anos ou seja alguém que tenha 40, 50 anos. 3 conselhos práticos. Primeiro deles, esta é uma carreira e vou dar o conselho que ouvi no Fórum de Treinadores este ano do Leonardo Jardim. Não vou dar um conselho, é uma coisa prática, é uma coisa que é dura de só ouvir, mas há que ter noção disto. Quem quer enverdar pela carreira de treino no futebol, também, obviamente os jogadores também, mas aqui no caso de treinador, não é? Seja treinador de guarda-redes, seja preparador físico, quem quiser estar no futebol de forma profissional e no alto rendimento, tem que perceber que isto é a prioridade. Não é a família, não é absolutamente nada, porque o futebol, nós costumamos dizer, não estou a dizer que é a nível das nossas prioridades, gostamos mais do futebol do que da nossa família, nada disso, mas a nível da exigência que a profissão tem, não é uma profissão que trabalhamos de segunda a sexta e vamos de fim de semana. Okay? É uma profissão que costuma-se dizer que no futebol não há horários. E isso é muito importante, ter noção disso. E o Leonardo Jardim dizia, as pessoas mais importantes da minha vida, umas das pessoas mais importantes da minha vida são os meus pais. E eu passo um ano inteiro e às vezes só os vejo uma vez. E só estou com eles uma vez durante um ano. E isso acho que tem um significado e tem uma desmultiplicação naquilo que vai ser a nossa vida no futebol profissional e de alto rendimento, que é muito duro de lidar com isso, mas toda a gente tem que ter bem noção disso, ok? Porque o futebol é volátil. Tu vais para um clube, e por isso é que eu dizia há pouco, tu tens, quando entras na zona de conforto no futebol, estás errado, ok? Já sentimento de casa, estás errado. Não podes ter esse sentimento de casa, porque isso faz-te relaxar. E porque quando tu pensas que não vai mudar nada e que a tua vida vai ser ali, vais ter a maior estabilidade do mundo, perdes um jogo e vais embora, perdes 2 jogos e vais embora. O Zé Vala, o meu grande amigo Zé Vala no Caldas, não há muitos, ok? O Alex Ferguson das Caldas da Rainha, não há muitos, ok? Esse é o primeiro conselho, que é o quão privados somos da vida pessoal do cidadão normal, ok? Porque isto não é uma profissão normal, é uma profissão volátil e com pouca durabilidade. Primeira questão. Segunda questão, acho importante que quem entra nesta profissão não tenha o sentimento ou o querer agradar a todos, porque desde os escalões mais jovens, ok? Desde os escalões mais jovens, tem os problemas dos papás, para depois aos escalões mais velhos, em que tem empresários, tem adeptos, tem estruturas, em que a parte mais fraca acaba por ser sempre o treinador, e isso é normal e é o que é. E, portanto, o treinador tem que ser isento. Eu ontem estive a dar uma aula no nível 2 em Évora e dizia para eles que nós devemos ter bem em mente que a nossa principal função é defender os mais altos interesses de quem nos paga. No meu caso, defender os mais altos interesses do Lusitano de Évora e ser isento a fazer isso. E, portanto, não podemos querer agradar a toda a gente, porque é completamente impossível que isso aconteça. Porque até mesmo, vou-te dar um exemplo, numa época em que foi quase fantástica, foi quase perfeita, em que uma equipa que acaba de vir do Distrital, um clube que acaba de vir do Distrital, não tinha a mínima noção do que era a realidade do Campeonato de Portugal, houve jogos e nós,
tanto sempre, não. Só houve uma vez que baixámos do terceiro lugar, dos 3 primeiros lugares. Foi quando perdemos o derby com o Juventude de Évora, mas tínhamos os mesmos pontos que o segundo e a seguir voltámos logo para lá. E houve pessoas que nós ganhávamos e dizíamos que não jogavam nada, mas isto não é para jogar bem, isto é para ganhar jogos. Ok? Não há uma tabela classificativa de quem joga bem. Ok? Isso é muito relativo. Joga bem quem ganha, ponto. E portanto, logo aí tu vês que isso não podes andar para agradar a toda a gente. Tens de ter noção daquilo que queres, daquilo que defendes, daquilo que é o teu processo, acreditar nele e aplicá-lo. Ponto final, parágrafo. Estes são dois grandes conselhos. E depois o terceiro é que esta é uma vida um bocadinho diferente, mas é uma vida que nos faz sonhar muito, nos traz muita ilusão. E eu acho que exige muita dedicação de nós, mas esta vida demonstra bem, a vida de profissional de futebol, demonstra bem que, apesar de ser um caminho que às vezes parece ser muito longo e muito duro e impossível, nós está ali à mão de semear o estarmos a ver um jogo na televisão, estarmos a ver um treinador na televisão e com alguns anos de dedicação poderá ser os nossos amigos, a nossa família que nos estão a ver a nós na televisão, seja como treinador principal, seja como treinador de guarda-redes, preparador físico, seja aquilo que for. Mas o nosso trabalho pode estar a passar na televisão e cada vez mais as equipas técnicas procuram mais valências, são mais numerosas e isto aumenta muito a probabilidade de eu sou jovem, tenho o sonho de treinar o Porto, o Sporting e o Benfica. Mas que a maior das facilidades vai jogar contra eles na Taça de Portugal. Estás no Sertanense, estás no Marinhense, estás numa equipa dessas e estás a jogar contra eles. Portanto, 3 coisas. A nível pessoal, somos privados de muita coisa, é muito duro, temos de ter essa noção. E as pessoas que estão connosco também têm que ter essa noção e eu felizmente tenho essa sorte. A segunda coisa é sermos completamente isentos e termos confiança naquilo que é a nossa intuição e percebermos que devemos, se sentimos que é o caminho a seguir, é essa decisão que devemos tomar e não deixarmos ser influenciados por quem quer que seja, porque é impossível agradar a toda a gente. E nós devemos dormir descansadinhos com as nossas almofadas. E em terceiro lugar, é perceber que, apesar de parecer um sonho impossível, uma tarefa impossível, quem é novinho, hoje está a ver um jogo da Primeira Liga Portuguesa, amanhã pode estar a colaborar com alguém nesse clube e pode estar a defrontar esse clube. E eu vou-te contar uma história para terminar relativamente a isto, se não houver mais questões, obviamente. Quando nós jogámos na Sertã, na segunda época de Sertã, jogámos com o Benfica. Então, até houve um repórter TV na altura, porque o jogo não foi lá, por causa da relva, e fomos jogar para o estádio de Coimbra. Os meus colegas de equipa técnica pediram camisolas, luvas e coisas. E eu não pedi absolutamente nada. E eles, tu não pediste nada, não sei o quê. E eu disse, não, porque eu, para o ano, para o outro, não quero rapidamente estar a jogar contra estes gajos outra vez, contra esta malta. Portanto, eu não os vejo como ídolos. Eu vejo como pessoas que eu quero estar a competir com eles rapidamente. E, portanto, isso demonstra bem o quão perto estamos. E no ano a seguir estava a jogar contra o Benfica B, pronto, como adjunto na segunda Liga, e até fomos despedidos lá quando jogámos contra eles. Mas, portanto, é dizer um bocadinho isto, porque não há impossíveis. E esta carreira do futebol, sendo muito volátil e dando muita projeção e visibilidade, hoje estamos no sofá, ninguém sabe quem nós somos, amanhã, de repente, podemos estar envolvidos num processo que está a passar na televisão e isso é fantástico. Claro. Mister, tenho aqui algumas mensagens e algumas questões. A primeira é das Vozes do Futsal de Porto Alegre, a dizer que o Mister é um dos grandes do nosso distrito e continuação do bom trabalho. Um abraço para a Voz do Futsal de Porto Alegre. Depois temos aqui o Leandro a dizer que o Mister é grande e a maior das felicidades. E ainda diz que o Mister não vai demorar muito no clube, tem muitas qualidades e ideias top em todos os níveis. Grande abraço, Leandro. Depois tenho aqui uma questão mais pessoal daqui do João Pedro Rego a perguntar se o Mister vai estar este sábado em Évora. A Mística convida para uma futebolada no Campo do Estrela. E depois ainda ao João, seguida de almoço de convívio e a Real do Lusitano. Mister, isso é sempre uma diversão lá em Évora, certo? Eu se fizesse uma coisa dessas,
A parte pessoal, lá está, era completamente torcidade. Isto foram só temos 6 semanas de paragem e por meio temos que projetar uma época nova, etc. Agora é tentar recarregar ao máximo baterias e estar perto das famílias. Portanto, eu tenho a certeza que eles se vão divertir muito e vai estar um excelente ambiente, como aliás está sempre no Campo Estrela e com eles e com a Mística principalmente, a que eu mando um grande abraço, porque todos eles foram muito importantes para o clube, são muito importantes para o clube e foram muito importantes para nós. Eu tenho a certeza que vão ser muito importantes na próxima época também e não precisarão de mim para ser uma grande tarde e uma grande noite lá nesse Arraial. Pois as vozes do futsal de Porto Alegre, eu deixo um grande abraço também para eles e para a Andreia Santinhos, que ela foi uma das impulsionadoras e está à frente desse projeto e, portanto, eu gosto muito e enaltece muito estar a defender o Alentejo e o Distrito de Porto Alegre também. E o Leandro, agradecer também pela mensagem, e é sempre bom, obviamente, ter, no meio daquela questão, não podemos agradar a toda a gente, obviamente que há pessoas que se revêem naquilo que nós defendemos e quando assim é, deixa-nos também congratulados e demonstra que nós estamos a fazer as coisas, também fazemos coisas bem feitas e é um bocadinho por aí e mandar-lhe um abraço e agradecer-lhe pela mensagem. Claro. Mister, temos aqui uma última questão do Jorge Fuego. Nas chamadas Big Five, nas 5 maiores ligas da Europa e do mundo, qual a liga que as suas características como treinador mais se adaptam? Itália. Sim, a minha forma de pensar futebol, como eu já disse aqui, quem me conhece sabe isso perfeitamente, é uma forma prática e resultadista. Eu penso futebol para o ganhar, porque o futebol é uma competição, é um jogo e é para se ganhar. E em Itália, e se nós ouvimos o Paulo Fonseca, o Mourinho, treinadores que já lá estiveram, eles dizem, o Paulo Fonseca dizia que é um desafio muito grande, era na Série A, todas as jornadas, porque a riqueza tática dos treinadores italianos é altíssima, a riqueza tática dessa competição é altíssima. Ora defendem ao homem, ora defendem à zona, ora defendem bloco baixo, ora defendem a campo inteiro ao homem, coisas deste género, e portanto obriga-nos a ter uma grande capacidade de adaptação. E eu acho que a nível de treinador, eu tenho um bocadinho esse perfil, e os meus adversários sabê-lo vão com certeza, e eu penso que, podendo escolher uma delas, eu acho que o meu perfil seria para a Série A, e não tenho a menor dúvida que depois, se tivesse essa oportunidade, seja Série A, Série B, fosse o que fosse, mas já que é para pedir, não é? Nós pedimos para cima. Mas eu tenho a certeza que ao fim de uma época na Série A, os treinadores estrangeiros, não é? Que não sejam italianos, saem de lá muito mais ricos e muito mais preparados e predispostos taticamente. Mas, portanto, é um bocadinho. Eu, como adepto, e eu em casa vejo futebol como adepto, não vejo futebol a analisar, não estou a ver o Manchester com o Chelsea a ver em que sistema é que estão a jogar, vejo como adepto no sofá, completamente descansado. Eu, como adepto, obviamente gosto mais da Premier League, mas enquanto treinador, se pudesse escolher uma delas para treinar, seria a Série A, por esse motivo, da parte estratégica e tática. Claro. Mister, mais uma vez agradecer-lhe por ter aceitado o convite. Foi uma primeira conversa aqui no meu Instagram, que eu quero continuar a fazer muitas mais. Isto a nível pessoal não me vai dar nada, mas a nível de conhecimentos, a nível de aprendizagem vai-me dar bastante. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, por estar aqui hoje a dar a conhecer um bocadinho de quem é o Mister, e só tenho a agradecer. E para quem está aí em casa também, muito obrigado, e espero que tenham gostado de conhecer o Mister tal como eu gostei. Ok, eu é que agradeço mais uma vez o convite e desejar-te a maior das felicidades para esta iniciativa, não é? E dizer-te que nem sempre, eu até acho que as melhores coisas e o enriquecimento pessoal, nós conseguimos-lo com perspectivas e com atividades que nós não temos, parece que nada a ganhar, mas efetivamente a nível de conhecimento e a nível de parte humana saímos muito mais enriquecidos, e obviamente que tudo aquilo que tu possas fazer futuramente eu também vou ajudar a divulgar e para te ajudar neste sentido, e agradecer-te e desejar-te as maiores felicidades, e tudo o que for que eu possa ajudar, estamos aqui, está bem? Obrigado, Mister. Um grande abraço. Tchau. A vocês todos. Obrigado.